galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem viu meu último vídeo sabe que eu fiz um desabafo, que eu tava ainda procurando o meu norte, o que eu ia fazer aqui no YouTube. Eu acho que depois de tantos comentários e tantas mensagens bonitas e legais, motivadoras que eu recebi de todos vocês, quem mandou, muito obrigado. Em todas as redes sociais eu fiquei muito feliz. Foi quase unânime as pessoas dizendo que acompanham meu canal por ele ser um canal que fala sobre tudo que eu gosto, sobre ciência, sobre humor, sobre intercâmbio. Então é isso que eu vou fazer. Meu canal ele não vai se prender a um conteúdo. Eu vou falar sobre o que eu quiser, sobre o que eu gosto. Então, como eu vou trazer conteúdo mais agora pra frente do canal, bastante também focado em coisas científicas, em notícias, em discutir com vocês artigos científicos e sobre pesquisas novas de algumas coisas interessantes que devem estar surgindo no mundo da ciência, no mundo da medicina. Eu pensei, por que não começar com o básico? Ler artigos é uma coisa que a gente faz todos os dias para quem é da área da ciência. Primeira coisa que a gente tem que entender é que artigos científicos não podem ser tratados e nem lidos como textos de livros, mais ou menos é isso que eu quero comparar. Você não vai ler um artigo científico da mesma maneira que você lê uma notícia na internet, ou da mesma maneira que você lê o seu livro favorito, Harry Potter, por exemplo. Então você tem que criar um jeito, uma maneira que seja fácil para você interpretar aquilo de uma forma mais racional e por partes. Mas as primeiras coisas que a gente também pensa é onde eu encontro artigo científico. Bom, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que saber que a gente precisa procurar em lugares de confiança. O mais popular de todos é o PubMed, que é uma ferramenta incrível para você encontrar artigos. Alguns pagos, alguns não pagos. O PubMed, ele tem a vantagem de trazer fontes que são confiáveis. A gente pode confiar nas fontes que ele procura. Às vezes os artigos que ele pode listar não precisa ser tão assim excelente, o melhor artigo do mundo. Ele é só uma forma de indexar os artigos. O que a gente precisa fazer durante a leitura do artigo é sempre ler e questionar aquilo que está lendo. Como eu já disse para vocês, a gente não pode ler um artigo científico achando que ele é um texto normal, porque ele é um texto que ele precisa te dar, ao mesmo tempo que você faz questionamentos, ele precisa te dar respostas. Normalmente eles são divididos em introdução, materiais e métodos, resultados e discussão. Uma introdução bem feita, pessoal, é quando aquela introdução que te coloca a parte do conteúdo. Quando eu estava nos Estados Unidos e trabalhava com a parte de genética, meiose, todos os artigos, por mais avançados que eu lia, mais novos e de coisas muito específicas de técnicas de engenharia genética, todos eles explicavam o que era meiose, tudo aquilo que a gente conhece desde o ensino médio, eles explicavam de novo. E uma coisa muito importante, pessoal, é que quando você não sabe muito bem do que se trata alguns conteúdos dentro daquele artigo, por exemplo, se na própria introdução você já vê que existem técnicas ou existem doenças que você nunca viu ou você não relembra, pare e pesquise antes. Faça uma listinha ao lado, já vai destacando palavras que você não conhece e vai pesquisando antes de continuar. Isso é muito importante para sua leitura fluir da melhor forma possível e também o seu entendimento ficar muito mais fácil. Para você começar a leitura, também é legal a gente ver da onde veio esse artigo, se ele de qual é o laboratório, de qual é a universidade. Isso também vai te passar muito a credibilidade. Então é muito bom a gente ver, às vezes, quem é o autor, se o autor já escreveu outros tipos de artigo desse mesmo assunto, quais foram as conclusões, será que isso é uma parte 2, uma outra pesquisa que ele já fez, que ele já concluiu, será que ele voltou atrás? É bom a gente sempre ver de onde é que veio, não só a revista, mas quem produziu. E uma coisa também, pessoal, que é muito importante a gente saber é que a maioria dos artigos são em inglês. Ter um inglês, pelo menos intermediário na ciência, é muito importante. Inclusive, pesquisadores brasileiros aqui do Brasil, que produzem coisas aqui no Brasil, escrevem em inglês. É mais fácil de publicar, você pode botar em um jornal de maior credibilidade. Eu fiz um vídeo já falando sobre como eu aprendi inglês sozinho. Uma coisa que eu acabei não citando foi que a leitura dos artigos foi muito importante na construção do meu inglês. Antes mesmo de eu ir para os Estados Unidos, quando eu li os artigos, muito vocabulário científico, se é isso que a gente pode falar, muito vocabulário de pesquisa, a gente aprendia não sabendo aquela palavra e indo pesquisar. Uma coisa também que eu não gosto muito é parar a leitura do meu artigo. Por exemplo, vou ler um pouquinho agora e depois eu não vou parar de ler e tal. Eu tento sempre me forçar a ler pelo menos cada parte de uma vez só. Eu leio toda a introdução, eu leio todos os materiais e métodos, eu vou ler um pouquinho do materiais e métodos e depois eu leio um pouquinho da discussão. Não, eu tento fechar blocos. Por que isso? Porque, como eu citei antes, para ler um artigo científico, a gente tem que ter esse desenvolvimento, esse entendimento de camadas. A gente nunca pode pular. É sempre bom a gente fazer por partes. Eu levo um pouco de tempo para a gente poder adquirir todas essas técnicas, essas gambiarras da vida, para a gente poder entender um artigo científico incompleto só numa lida só. Outra coisa que é extremamente importante para quando a gente fala em artigo científico, não importa
ou do que ele seja, se ele é de revisão, se não importa, é fazer anotações. Anotar é uma coisa extremamente importante. Eu sou uma pessoa de anotações, confesso a vocês, mas se você ainda não é, chegou a hora de colocar em prática. Às vezes a gente lê lá uma parte do artigo e a gente consegue na nossa cabeça explicar aquilo com palavras que a gente usaria. Então o que eu faço? Toda vez que eu leio um artigo, que eu preciso ter ele muito bem na minha cabeça, como é o caso agora do meu TCC, que eu já tô com mais de 60 artigos falando maluco aqui, eu tento extrair o melhor de cada parte. Principalmente na parte de metodologia, eu aplico isso, é que quando eu faço anotações de uma maneira que eu consigo entender melhor na minha cabeça, como é que eles fizeram isso, fica muito mais fácil na hora que eu vou ver os gráficos, né, as estatísticas, fica muito mais fácil de visualizar. No meu caso, eu sou uma pessoa que perde as coisas muito fácil. Eu confesso nisso, toda vez que eu imprimo, some. Eu acho que eu tenho algum duende aqui em casa que pega todos os meus xerox e leva. O que eu tenho feito bastante é usar aplicativos e softwares de edição de PDF. Todos os artigos, a maioria deles são em PDF, então eu faço anotações através deles. Mas se você não é essa pessoa muito digital, como eu conheço muitas pessoas que não gostam disso, gostam do velho e bom papel, você pode usar post-it, marcadores de diversas cores. Quando eu for professor e eu mandar minha turma ler um artigo e o cara me chega tudo em branco, eu sei que não leu. Então marque bastante, faça bastante anotações. Quando eu chego na discussão do artigo, agora já falando mais pro final do artigo, que é quando então o autor da pesquisa vai te dizer, vai pegar os resultados, será que bateram os resultados com o que ele queria provar ou não? Eu tento entrar na discussão mental com ele, eu tento também inclusive fazer questionamentos. Então eu vejo um artigo, quando o artigo é bem escrito, é um artigo que ao questionar, ao você questionar ele, e, claro, com perguntas que provavelmente ele deveria responder, ele tem lá todas as respostas. Pessoal, uma coisa que é legal também citar, a importância dos artigos científicos, é que hoje em dia portais e páginas no Facebook estão assim cuspindo pseudociência por aí. Então tome muito cuidado com o que você lê na internet. Eu quero que vocês acabem esse vídeo e comecem a questionar as coisas. Não aceitem como desculpa, é assim. Por quê? O artigo tá lá para te explicar o porquê. Então corram atrás das fontes. Pessoal, antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que sim, todo artigo pode ser entendido. Eu tinha uma grande dificuldade no início, quando eu comecei a ler, dizendo, não, isso é impossível. Eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir ler. Não vou conseguir ler. Utilize as dicas que eu dei aqui, que elas são dicas preciosas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Muitos ainda virão sobre ciência, sobre humor, sobre várias coisas na minha vida, podem ter certeza. Então, pessoal, não esqueçam de ativar as notificações para receber meus vídeos, para o YouTube não boicotar. Então, vocês vão no sininho aqui na engrenagem, ativem as notificações e sigam as minhas redes sociais. Por enquanto, a minha favorita atualmente é o Twitter, @luisghsa. Todas as minhas outras redes sociais estão aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu e tchau!